Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 29 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 31 ao 42. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava, progredindo no temor do Senhor, e crescia em número, com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico, e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Eram muitas as obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e colocaram no andar superior da casa. Como Lida fica perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos traz uma alegria tão grande ao meu coração, e eu espero que ao seu também. E não se esqueça, nós estamos no caminho de celebrar a grande festa de Pentecostes. Esse Pentecostes que aconteceu lá naquele cenáculo que os discípulos estavam reunidos. E quando o Espírito Santo sopra sobre eles e confirma todo o poder, toda a unção e toda a autoridade que Jesus lhes havia confiado, de pregar, de curar e de, no nome do Senhor, realizar milagres, sinais e prodígios. E Pedro, sendo aquele que recebeu a missão de guiar a igreja, Pedro assume o seu chamado com autoridade. E é tão maravilhoso nós lembrarmos, irmãos e irmãs, que Pedro, ele negou Jesus. Mas Pedro não parou na negação. Pedro se arrependeu, voltou para o Senhor e assumiu o seu chamado. Isso deve ficar muito no nosso coração. Porque quando nós caímos, quando nós erramos, nós não podemos nos entregar à queda e ao erro. Nós temos que lembrar que nós podemos reerguer, que nós podemos levantar, porque o Senhor, Ele nos estende a mão. E após o batismo no Espírito Santo, após aquele sopro, aquela efusão do Espírito Santo, Pedro e os outros apóstolos nunca mais foram os mesmos. E Pedro recebeu ainda mais
uma autoridade, de ser o chefe da igreja. E Pedro, então, cumprindo fielmente o chamado e a missão que o Senhor havia lhe confiado, ele vai percorrendo todos os lugares, visitando as comunidades, visitando as igrejas que estavam nascendo e fortalecendo o povo de Deus. Naquele período, a igreja vivia um tempo de paz, e a igreja se consolidava e progredia no temor e crescia no número de fiéis com a ajuda do Espírito Santo. E foi numa dessas visitas que o Senhor usou Pedro para que 2 grandes milagres fossem realizados. O primeiro, um homem chamado Enéas, que era paralítico há 8 anos. Há 8 anos que aquele homem estava deitado na sua cama e não se levantava. E Pedro, então, quando encontra aquele homem, Pedro olha para ele e fala: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta, arruma a sua cama. E aquele homem se levanta imediatamente. Aqui, meu irmão e minha irmã, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos, que curou enfermos, que deu a vida por nós, é o mesmo Jesus que estava com Pedro. E é o mesmo Jesus que está comigo e que está com você. E nós precisamos retomar a nossa fé, porque os milagres, os sinais e os prodígios precisam continuar acontecendo como um caminho de conversão. E olhem bem, a ação de Pedro é se deixar conduzir pelo Espírito Santo e crer que ele estava ali em nome de Jesus. Então Pedro, ele usa as palavras de poder e autoridade em nome de Jesus para dizer: meu irmão, Jesus te cura. Pedro não falou: meu irmão, Jesus pode te curar. Meu irmão, algum dia Jesus vai te curar. Não. Pedro fala: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta, arruma a tua cama. E imediatamente aquele homem ficou curado. A isso nós chamamos de fé. Fé no Senhor. Fé na sua palavra que não falha. Fé na missão que o Senhor confiou. E hoje é urgente que nós retomemos essa fé. Essa fé expectante. Essa fé que fala com poder no nome de Jesus. Porque Jesus nos deu, irmãos e irmãs, esse poder, essa autoridade para que no seu nome milagres, sinais e prodígios sejam realizados. E esses sinais são para a conversão. São para que mais pessoas possam se arrepender dos seus pecados e possam voltar para Deus. E perto dali onde Pedro estava, havia uma discípula. E essa mulher chamada Tabita era uma mulher de boas obras. Ela era muito útil. Ela servia muitas pessoas com as esmolas, com roupas que ela fazia para doar às pessoas. Era uma serva de Deus. Era uma discípula que estava a serviço totalmente do Senhor. Mas aconteceu que aquela mulher ficou doente e morreu. Aquela serva do Senhor, aquela discípula que ajudava os outros, que dava esmolas, que servia os outros, ela havia morrido. E então, como os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali na região, eles mandam chamar Pedro. E Pedro então, quando chega naquele lugar, ele vê a tristeza das viúvas, das pessoas que estavam ali. Inclusive, aquelas viúvas mostram a Pedro as túnicas, os mantos
que Tabita tinha feito e doava. E mais uma vez o coração de Pedro se encheu de fé. E Pedro então, ele faz uma atitude maravilhosa. Pedro se coloca de joelho, faz a sua oração e depois ele se volta para o corpo daquela mulher. E ele dá uma ordem: levanta-te. E quando aquele corpo que já estava sem vida ouve a voz de Pedro, cheio do Espírito, aquela mulher então, ela abre os olhos e ela retoma a vida. Pedro, cheio do Espírito Santo, o primeiro Papa da igreja, cheio da unção do Senhor, e no nome de Jesus, a vida daquela mulher volta. Pedro, no nome de Jesus, ordena que aquela mulher pudesse voltar à vida. Ah, meu irmão, a minha irmã, nós precisamos crer de verdade nesse Senhor que não mudou. E se alguma coisa mudou, é a nossa fé. É o nosso relacionamento com Deus. É a nossa forma de nós encararmos a missão que o Senhor nos deu. Porque nós não podemos ler os Atos dos Apóstolos. Nós não podemos ler esses milagres, ler os milagres que Jesus realizou, os milagres que foram realizados através dos discípulos em nome de Jesus, e somente achar bonito. Nós devemos ler e saber que o Senhor disse: esses milagres acompanharão todos aqueles que crerem. E esses dois milagres estão narrados aqui com um propósito muito especial. Porque assim como aconteceu com Jesus, acontecia com os discípulos também. Nenhum milagre que foi realizado para exibição. Foi realizado sem propósito. Todo milagre é realizado pelas mãos de Jesus, pela mão dos apóstolos. Tinha um propósito. E esse propósito está aqui no final da leitura de hoje. Pedro então, ele apresenta aquela mulher viva. E aquele fato ficou conhecido em toda a cidade e muitos acreditaram no Senhor. Os sinais existem para que as pessoas possam acreditar em Deus. Para que as pessoas possam se voltar para Deus. É por isso que eu creio que Jesus quer continuar realizando, através dos seus servos e servas, os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas do Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor o dom da fé. Essa fé que fala em nome de Jesus. E quando nós falamos, nós devemos falar acreditando que nós estamos ali em nome do Senhor. Pedro, quando ele chega naqueles lugares, ele fala em nome do Senhor porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo para que aqueles milagres pudessem ser realizados. E quando nós falamos de milagre, irmãos e irmãs, é milagre de todos os sentidos. Porque o milagre não é somente ressuscitar um morto, curar um paralítico. Mas o grande milagre também que o Senhor quer que aconteça através de nós é que as pessoas possam se converter, entregar a sua vida para Jesus. E é por isso que existem os sinais de cura, os sinais de libertação, de conversão, de mudança de vida. Através daquele milagre, muitas pessoas se converteram, voltaram para o Senhor e o número de fiéis foi aumentando cada dia. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer hoje para você que Jesus é o mesmo. Eu quero dizer hoje para você que essas bênçãos e esses milagres e esses sinais precisam acontecer no nosso meio e nós precisamos acreditar. Na nossa oração não pode existir dúvida.
Na nossa oração não pode existir medo. Não podemos vacilar quando nós estamos diante do Senhor, ou quando nós estamos fazendo uma oração para alguém, seja na nossa casa, em qualquer lugar. Quando nós estamos clamando, quando nós estamos pedindo, nós temos que exercitar a nossa fé para saber que é no nome de Jesus. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, há poder no nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo mal se curva, toda doença é repreendida pelo poder do nome de Jesus. Vidas são transformadas pelo poder do nome de Jesus. A bênção dos céus é derramada sobre o seu povo, sobre aqueles que nós estamos clamando. Então vamos crer, meus irmãos. Vamos crer, minhas irmãs. Crer de verdade. Crer na bênção do Senhor. Crer no poder transformador da sua palavra. E à medida que nós crermos, outras pessoas vão crer. Porque os sinais e os milagres são a confirmação do poder e da autoridade do nome de Jesus. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, eu quero convidar você para nós exercitarmos a nossa fé. Convidar você para que na oração de hoje nós possamos experimentar esse poder do nome de Jesus. Então vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor que dá vida plena àqueles que te clamam. Por isso, Senhor, eu quero hoje pedir a cura de todo tipo de doença, seja ela física, emocional ou espiritual. Que o Senhor possa, nesse momento, estar tocando na vida desse irmão, na vida dessa irmã, e que o milagre possa acontecer. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que possamos confiar no Teu poder, no poder do Teu nome. Não deixa, Senhor, que fraquejamos, porque eu acredito no Seu poder que cura, Senhor. E humildemente, eu coloco a vida de cada um nesse momento na sua presença. Eu coloco, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo de qualquer enfermidade. O Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe as provações que eles estão passando. Por isso, tem misericórdia, Senhor. E vem em socorro de cada um de nós. Nesse momento eu te louvo, eu te glorifico. Porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus fiel. E no nome de Jesus, que todo mal caia por terra. No nome de Jesus, que toda enfermidade seja curada. No nome de Jesus, que a salvação possa chegar no coração de muitos. E que pelo poder do seu nome, eu creio, Senhor, no milagre, na bênção, na libertação. Eu creio que nesse momento, o Senhor está agindo e realizando grandes maravilhas na vida daqueles que crerem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.